Olá, tudo bem? Meu nome é Rubens e eu te chamo para um papo de irmãos. Vamos falar sobre praticantes de iniquidade. Jesus fala que não conhece quem pratica iniquidade. E tem um pessoal na internet aí falando que iniquidade é um ato religioso que Deus não mandou, ou um ato religioso contrário ao que os apóstolos faziam, como se fosse um ato de religiosidade contrária à vontade de Deus. Mas é isso que é iniquidade? Será que é disso que o Messias fala? Ou as pessoas que estão repetindo isso por aí estão enganadas? Vamos entender o que é iniquidade, a importância de você não viver em iniquidade? Vem comigo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as pessoas que acompanham o canal, que sentiram falta de alguns vídeos. Obrigado a vocês. Eu passei por algumas mudanças na vida, inclusive de casa, e atrapalhou um pouquinho os vídeos. E eu também não estava muito sabendo sobre o que falar, falta assunto, porque o Evangelho é simples e acaba sendo repetitivo as mensagens. Mas, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, está conhecendo o canal, veja os outros vídeos. Se você gostar, deixa aí seu like aí para ajudar a divulgar o canal, não que eu precise de like seu, mas e também compartilhe, se você achar que a mensagem é interessante. Hoje eu vou falar de algo extremamente importante, que as pessoas nos nossos dias não estão prestando muito atenção. Vamos começar lendo a Escritura? As palavras do Messias em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Presta atenção na importância disso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo aquele que reconhece Ele como amo, como mestre, essa palavra na época queria dizer isso, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Presta muita atenção na resposta que ele vai dar. No 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não sei se você entendeu a importância do que ele está dizendo aqui. Eu espero que você leia com calma de novo, em casa, Mateus 7, do verso 21 ao 23, lê o capítulo inteiro. Ele está falando uma coisa extremamente importante aqui. O fato de pessoas terem o poder, ou estarem tão envolvidas no Evangelho, para expulsar demônios, não quer dizer nada para Jesus. Uma pessoa que expulsa demônio em nome dele, isso não quer dizer que ele conheça, ele nem sabe quem é a pessoa. Uma pessoa que prega o Evangelho dele, vai pelas ruas, eu, por exemplo, aqui pregando, tentando pregar o Evangelho, que eu acredito ser dele aqui na internet para você, não quer dizer nada, não conta nada para ele, não quer dizer que ele me conheça por causa disso. Repetir o que ele falou para você não me torna conhecido dele. Se você ou eu fizesse maravilhas, sinais miraculosos em nome dele, não quer dizer nada. Ele vai dizer abertamente, ou seja, ele vai dizer sem problema nenhum, ele vai dizer sem milindre algum, ele vai olhar para a pessoa e vai dizer, eu não te conheço. Você fazer essas coisas não torna você conhecido. Imagina então só ir na igreja, bater palma, cantar, sei lá, colocar adesivo no carro, camiseta. Isso não torna você conhecido de Deus, muito menos de Jesus. Jesus não conhece as pessoas porque elas fazem essas coisas. E ele está dizendo que essas pessoas vão declarar que fazem isso. O problema é a prática da iniquidade. Ou seja, é não praticar a iniquidade que torna você conhecido de Jesus. Esse é o ponto-chave. Então, o que é iniquidade? Será que, como alguns estão divulgando na internet, aí, que iniquidade seria uma prática religiosa não determinada por Deus, uma prática religiosa contrária a Deus? A palavra iniquidade no grego, e eu não sou estudante de línguas,
mas vou atrás do que me interessa, e isso é muito importante entender. A palavra iniquidade aqui é traduzida pelo grego anomia. Está aparecendo para você na tela aí, o texto. Anomia quer dizer o seguinte: nomia quer dizer norma, lei, regra. O A na frente aí seria o contrário disso, sem. Né? Que nem o preocupado, despreocupado no português. Então esse des do português seria o A no grego aí, né? Que não é A, eu só estou falando para você entender mais facilmente. Então esse anomia seria alguém que anda sem lei. É alguém que vive sem norma. É alguém que vive sem ter regra de Deus a ser obedecida. Ou seja, o que ele está dizendo? Se você prega o evangelho, faz sinais, faz maravilhas, expulsa demônios, faz o que você quiser do evangelho, ele não te conhece. Por quê? Porque você pratica a ausência da lei na sua vida. Ou seja, você vive como se ele não tivesse deixado normas para você. Ele falou o que você devia fazer. E ele não só disse, mas ele também delegou aos seus apóstolos essa missão. O que eles ligassem na terra seria ligado no céu. O pecado que eles retivessem seria retido. O pecado que eles perdoassem. Então, o ensino apostólico para nós é importante. As palavras dos apóstolos, por ele escolhidas, é de suma importância. Se você vive a sua vida e ignora alguma dessas palavras, seja dele ou dos seus apóstolos, você está praticando iniquidade. Então, você pode expulsar demônios, você pode ir na igreja todo final de semana, você pode fazer o que você quiser da sua vida, meu querido. Ele não te conhece. A única forma de te conhecer não é fazendo essas coisas. Você pode até não fazer nada disso, desde que você ande segundo a justiça de Deus. Desde que você ande segundo as regras dele e as regras da igreja, da verdadeira e única igreja. Então, quando o apóstolo se levantava para dizer para a gente o que a gente deveria fazer, que seria útil à nossa salvação, você não pode ignorar. Você tem que ignorar a sua própria vontade e viver segundo a ele, segundo a vontade deles, segundo o que eles ensinavam a ser a vontade de Deus, melhor dizendo. Então, equidade é viver segundo a lei, segundo a regra. Né? É alguém que se importa como deve proceder nesse mundo segundo os mandamentos de Jesus. Você quer ver outra passagem que trata do mesmo assunto? Abre aí, Lucas 13, a partir do 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhes, Senhor, são poucos que se salvam? Olha só que o cara está preocupado com a salvação. Quem se salva, quem não se salva. A discussão está sobre isso. E ele lhe respondeu, porfiai, ou se esforce por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, temos bebido e comido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. É a mesma palavra no grego, anomia. Ele nem sabe quem pratica iniquidade, ele não faz nem ideia de quem é, ele não viu pela frente. Você vai chegar lá no dia, não, mas não estou dizendo você, espero que não seja o seu caso, mas muitos vão chegar naquele dia e vão dizer, eu sou aquele lá, eu conheço o Senhor, eu ia na sua igreja, eu batia a palma para o Senhor, eu cantava louvor para o Senhor, eu pregava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Você vai dizer um monte de coisa, mas o que ele quer ver na sua vida é a mudança de atitude, é o arrependimento, é o abandono do pecado. É andar segundo as regras dele, é andar segundo as normas dele. Ele não é rei para você? Se ele é rei, ele manda em você. Então é melhor que você não fizesse nada disso, e obedecesse os mandamentos dele. Se você obedece os mandamentos dele, ele passa a te conhecer. Tem até uma passagem que eu vou colocar agora aqui para você, que fala disso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e será amado pelo meu Pai. E eu e meu Pai viremos a ele e faremos morada. Então a condição para que Jesus passe a conhecer você, a condição para Jesus passar a amar você, é obedecer os mandamentos dele. É que nem aquela história, né? Você vê por aí, Jesus te ama. Ama nada, meu. Ele ama de forma generalizada, vamos dizer assim. A obra dele na cruz foi generalizada para todo mundo. Foi um serviço de caridade, uma bondade para nós. Mas isso quer dizer que individualmente ele ama você? Ele nem te conhece. Se você é praticante de iniquidade, ou seja, se você anda de uma forma ignorando em alguma área da sua vida os mandamentos dele, ele não te conhece, não se engane. Eu estou falando isso para te alertar.
Faça você mesmo, fiscalize a sua vida. Verifique na sua vida algo que você está deixando de fazer, que você deveria fazer porque é a vontade dele. Ou volte a fazer aquilo que você parou de fazer, que é a vontade dele. Porque senão, naquele dia, ele vai te olhar e vai te falar, não te conheço. Você vai estar lá chorando, vai estar lá soluçando, vai lá dizendo, e você está achando que ele vai te botar no... Ele vai te abraçar, vai fazer cafuné em você. Não vai, ele é um rei justo. Ele só tem uma balança. Olha o que o apóstolo João fala. No capítulo 3 da primeira carta de João, verso 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Desculpa. O pecado é a iniquidade. Ou seja, você pecar é você viver na sua vida uma atitude que é contrária à lei de Deus. Isso é iniquidade. Então cuidado com essas pessoas que não andam pela internet dando nome às coisas que não sabem. Né? Porque ele se apropriou dessa palavra, porque ele ouviu alguém dizer, ou porque ele viu alguma revista, ou porque ele viu em algum site, ele gostou daquilo, porque aquilo não incomoda o coração dele. Mas a verdade é que a iniquidade é você viver uma vida sem cumprir a norma da vontade de Deus, sem cumprir a norma de Jesus Cristo. Isso é iniquidade. Então você vai ver gente na internet aí, ou na sua vida pessoal. Aliás, bem lembrado, segundo o Messias, segundo o seu mestre e seu Senhor, você deve observar a pessoa pelos frutos. É segundo a obediência aos mandamentos na vida dela, que ela vai produzir esses frutos de justiça, você deve dar ouvido ou não para ela. Se ela não produz isso na vida dela, você não deve dar ouvido para ela, porque ela não entendeu a verdade ainda. Ela ainda não se arrependeu. Olha o que está escrito em Hebreus, a respeito do Messias. No capítulo 1, no verso 9. Agora falando do Messias, né? Lembrando uma profecia a respeito dele. Amaste a justiça. A palavra justiça aqui tem a ver o quê? Com a norma de Deus. O que é justiça? Eu ando em justiça. Se você anda em justiça, você anda cumprindo as normas de Deus. Você anda cumprindo, é obediente à vontade de Deus. Então, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, está falando do Messias, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então Deus ungiu, escolheu, abençoou o Messias, o Cristo, Jesus, Yeshua, justamente porque ele odiava a injustiça, a iniquidade, e amava a justiça. Ou seja, ele quer saber, ele tinha vontade plena de entender o conhecimento de Deus para praticá-la no seu dia a dia. E é isso que a gente tem que fazer como exemplo. Ao contrário, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, ele desprezava, misel em grego nessa palavra aqui. Misel, odiava, ele desprezava, ele não queria saber nada que era contrário à vontade de Deus. É assim que você se torna conhecido de Deus. É assim que você se torna conhecido do Messias. O Messias te conhece, você anda pela rua dizendo para as pessoas, Jesus te ama. O cara vive na iniquidade, mano. O cara não está nem com a lei de Deus, não está nem para nada, e você está lá, Jesus te ama. Não. Jesus, por caridade, fez uma obra salvífica mundial, para todas, alcança qualquer um que queira. Mas é quando a pessoa se converte da vida dela, passa a viver segundo a vontade de Deus e abandona a injustiça, abandona a iniquidade, passa a viver em amor à justiça de Deus, é que ele passa a ser conhecido de Jesus. E se ele abandonar essa conduta, também Jesus vai abandoná-lo. É um contrato, é uma aliança, por isso o testamento, né? Você tem a sua parte e Deus tem a dele. Você tem o seu papel a cumprir e Deus tem o dele. Foi isso que ele fez, é uma aliança. É assim que funciona. Eu espero que você medite a respeito da importância do que é praticar iniquidade. Leia a respeito, se aprofunde, pesquise melhor. Se você praticar iniquidade, Jesus não te conhece. Você vai na igreja, na instituição, na reunião que você vai toda semana, todo domingo, você bate palma, você pratica uma determinada religiosidade, você anda segundo os preceitos humanos até, e tem até um ar de santidade. Mas você sabe da sua vida. Se você mantém na sua vida particular uma conduta que é contrária à justiça de Deus, você é praticante de iniquidade. Você pratica a ausência da justiça de Deus na sua vida. Não te conheço, é o que você vai ouvir naquele dia. Você está disposto a encarar seu rei falando isso para você? Eu não. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. Deixe seu comentário aí embaixo. Curta o canal e passe para os demais. Eu espero que isso lhe ajude a meditar sobre o que tem acontecido na sua vida.
A paz.